Nesta análise, vamos fazer uma imersão na ciência por trás da Varonia curassavica, mais conhecida como erva baleeira. Nosso percurso vai da flora brasileira até a bancada do laboratório, onde vamos investigar sua identidade botânica, sua complexa fitoquímica e as evidências que fundamentam o seu potencial terapêutico. Bem, para entender o potencial de qualquer planta medicinal, o primeiro passo, fundamental, é estabelecer sua identidade. Então, vamos começar com a classificação botânica e a distribuição geográfica da Varonia curassavica. Essa é a base para toda a análise fitoquímica que faremos a seguir. Trata-se de um arbusto nativo do Brasil, pertencente à família Boraginaceae. O que a caracteriza morfologicamente são suas folhas. Elas têm um formato que vai de elíptico a ovado e uma textura cartácea, que é uma textura que lembra a de um pergaminho. Essas são, de fato, as características macroscópicas essenciais para uma correta identificação em campo. E aqui temos o seu posicionamento taxonômico, que é a identidade científica formal da planta. Situá-la na família Boraginaceae, por exemplo, já é importante porque nos dá pistas sobre os tipos de compostos químicos que podemos esperar encontrar. A classificação, como vemos, vai do mais geral, que é o filo Tracheophyta, até o mais específico, fornecendo um endereço biológico preciso. A distribuição geográfica da espécie é bastante ampla, se estendendo por toda a América do Sul e com uma ocorrência significativa em diversos biomas aqui no Brasil. Essa amplitude, que é documentada por registros de herbários, mostra não só uma grande capacidade de adaptação da planta, mas também levanta uma hipótese importante, a de que pode haver uma variabilidade na composição química entre populações de diferentes locais. Ok, uma vez que a planta está identificada, o passo seguinte é investigar o seu arsenal químico. Vamos agora nos aprofundar nos compostos bioativos, que são os metabólitos secundários responsáveis pelas propriedades da erva baleeira, e também nos métodos científicos usados para extrair esses compostos. O foco principal da atividade biológica desta planta está no seu óleo essencial. O óleo essencial é, por definição, um extrato líquido, hidrofóbico e concentrado, que contém os compostos químicos voláteis da planta. No caso da V. curassavica, ele é extraído por um processo chamado hidrodestilação, e é nele que encontramos a principal fonte de terpenoides bioativos, as moléculas que realmente interessam à pesquisa farmacológica. A análise fitoquímica da planta revela uma composição bastante complexa. Temos aqui as principais classes de compostos bioativos identificados. Encontramos terpenoides, como o alfa-pineno e o beta-cariofileno. Temos também triterpenos, como a cordialina A, flavonoides e ainda ácidos fenólicos. É importante entender que, provavelmente, é a ação conjunta, a sinergia entre essas diferentes classes de moléculas que define o perfil terapêutico da planta. Neste comparativo, podemos observar a diversidade estrutural dos metabólitos. De um lado, a dihidroxipenta-metoxiflavona, que é um flavonoide e possui aquele esqueleto de carbono C6C3C6, típico da classe. Do outro lado, a cordialina A, um triterpeno com um esqueleto de 30 carbonos, ou seja, uma molécula bem maior. O ponto mais interessante aqui é que, apesar dessas diferenças estruturais, ambos os compostos foram avaliados para uma mesma atividade biológica, o seu potencial antiglicação. Agora, olhando para a composição do óleo essencial de forma quantitativa, nós vemos claramente os constituintes predominantes. O alfa-pineno, um monoterpeno, representa cerca de 42%. Já o beta-cariofileno, um sesquiterpeno, chega a mais de 22%. Juntos, eles formam a maior parte do óleo. E isso é farmacologicamente muito relevante, já que as propriedades anti-inflamatórias da planta são em grande parte atribuídas a eles. A variabilidade dos outros componentes, como alfa-humuleno, só reforça a necessidade de padronização dos extratos. Muito bem, já estabelecemos a identidade da planta e seus principais componentes químicos. A pergunta que surge agora é: como exatamente essas moléculas atuam? Para responder a isso, vamos examinar as evidências científicas, começando com alguns estudos in vitro que investigaram mecanismos de ação bem específicos. Antes de mergulhar nos resultados, precisamos de um pouco de contexto. O estudo que vamos ver foca na inibição dos produtos de glicação avançada, conhecidos pela sigla AGEs. O acúmulo desses AGEs no organismo é um problema sério, pois está associado tanto ao surgimento quanto ao agravamento de diversas doenças crônicas, incluindo síndromes metabólicas. Portanto, inibir a formação de AGEs é um alvo terapêutico muito importante.
E aqui está o protocolo do ensaio in vitro de antiglicação. Basicamente, o que foi feito? Primeiro, um sistema foi preparado usando uma proteína modelo, a albumina de soro bovino. Depois foi introduzido um agente indutor da glicação, o metilglioxal, para forçar a formação de AGEs. O passo seguinte foi adicionar os extratos da V. curaçávica e seus compostos isolados ao sistema. Por fim, a formação de AGEs foi monitorada por fluorescência e a reticulação entre as proteínas foi analisada por eletroforese, para medir se o tratamento funcionou. E os resultados, medidos no 8º dia, foram bastante expressivos. O extrato etanólico bruto inibiu a formação de AGEs em quase 62%. A dihidroxipentamethoxiflavonona, isolada, inibiu 60%. E a cordialina A, quase 55%. Um ponto interessante é que o extrato completo foi ligeiramente mais eficaz que os compostos isolados, o que pode sugerir um efeito sinérgico entre os diversos fitoquímicos da planta. Avançando para outro potencial terapêutico, temos aqui um estudo sobre a ação contra bactérias. O que foi observado foi um efeito sinérgico muito interessante contra o Staphylococcus aureus. Veja bem, o óleo essencial em concentrações que sozinho não mataria a bactéria foi combinado com antibióticos. O resultado? A ação dos antibióticos foi potencializada. Para a oxacilina, por exemplo, a concentração mínima para inibir a bactéria, que era alta, caiu para apenas 0,5 microgramas por mililitro. Isso mostra que o óleo pode ajudar a reverter a resistência a antibióticos. Certo, a atividade biológica in vitro é promissora, mas é só o primeiro passo. O grande desafio é transformar esse potencial em um produto farmacêutico que seja seguro, eficaz e, claro, estável. Então, vamos analisar agora a formulação e os resultados de estabilidade de um gel de uso tópico desenvolvido com o extrato da planta. Esta é a composição do gel tópico. O princípio ativo é o extrato hidroetanólico a 70%, presente em uma concentração de 10%. Os demais componentes são os recipientes, cada um com uma função. Temos o nipagin, que é o conservante, a glicerina, que age como umectante para manter a umidade, o carbopol, que é o agente gelificante responsável pela consistência, e, por fim, um corretor de pH, para ajustar o produto ao valor próximo de 6, que é compatível com a pele. Agora, os resultados do estudo de estabilidade acelerada que durou 120 dias. Os dados mostram que a temperatura é de fato um fator crítico. Em condições de refrigeração, o gel se manteve estável. No entanto, na estufa, a 45 graus, alterações na cor e no odor começaram a aparecer já a partir do dia 45. A implicação prática disso é que o armazenamento em local refrigerado é crucial para manter a qualidade e a segurança do produto. Mas a viabilidade de um medicamento fitoterápico não se resume à sua eficácia e estabilidade. A produção sustentável da matéria-prima é igualmente fundamental. Por isso, vamos agora mudar o foco do laboratório para o campo e analisar alguns aspectos agronômicos e ecológicos da Varronia curaçavícica. Este número que vemos na tela, 52,5%, aponta para um dos principais desafios agronômicos da espécie. Ele representa a taxa de sucesso da propagação vegetativa por estaquia. Esse método é essencial para produzir clones de plantas com um perfil químico de interesse, e uma taxa de sucesso considerada baixa como essa pode comprometer a produção em larga escala, indicando a necessidade de mais pesquisa para otimizar o cultivo. Aqui vemos uma etapa crucial do beneficiamento pós-colheita, a secagem. Na imagem A, temos as folhas in natura, e na B, as mesmas folhas após secagem a 40 graus Celsius. Esse processo de remoção controlada da água é fundamental. Ele inibe a degradação dos compostos por enzimas e micro-organismos e, ao mesmo tempo, concentra os ativos na matéria vegetal, o que vai otimizar o rendimento da extração lá na frente. E além do valor medicinal, a planta também parece ter um papel ecológico importante. Esse estudo foi feito em agroecossistemas de café. O que os dados mostram é que nas áreas diversificadas com a presença da V. curaçávica, foi encontrado um número significativamente maior de insetos predadores da família Geocorida. Foram 30 espécimes contra 16 na monocultura. O valor de P inferior a 0,05 confirma que essa diferença é estatisticamente significativa, o que sugere um papel da planta no controle biológico de pragas. Ao final desta análise, fica claro que a jornada da erva baleeira do uso tradicional à validação científica é notável. No entanto, ela nos deixa com uma questão fundamental para o futuro. Quais são os principais desafios para padronizar a Varronia curaçavica para um uso clínico em larga escala?
Questões como a variabilidade química, a otimização do cultivo e, claro, a condução de ensaios clínicos em humanos são as barreiras que ainda precisam ser superadas para que todo esse potencial terapêutico se transforme de fato em uma realidade farmacêutica.